Olá, queridos amigos. Sejam bem-vindos ao canal Estudar Kardec para mais uma edição de Falando de Espiritismo. Olá, queridos irmãos, queridas irmãs, há quanto tempo não estamos aí juntos, né? Fazendo aquele nosso trabalho, aquela nossa live gostosa de se fazer e aproveitando aí umas ferezinhas com a família, resolvi hoje começar a fazer um novo trabalho, do qual já fiz até algumas apresentações sobre ele em outros locais, com outros grupos de estudo, né? Sobre a importância do estudo na casa espírita. O estudo é importante, até porque temos uma demanda muito pequena de jovens fazendo estudo na casa espírita, né? Quando não acontece de a casa também não fazer o estudo, ou quando faz um estudo corrido, com pressa, aí não prepara bem as pessoas que vão trabalhar nela, de alguma forma, mediunicamente ou não, mas não prepara, não tem conhecimento, não conhece. Sabe que é uma casa de Kardec. Aí diz, eu sou espírita. Espírita, tá, você é espírita, a gente até vem aí a concordar que você é espírita, tudo bem. Mas você estudou a codificação? Você conhece a codificação? Porque para ser espírita, você tem que conhecer a codificação, você tem que ter estudado ela para dizer, eu sou espírita. Eu aprendiz, estou iniciando, mas não aquele que vá simplesmente à casa espírita e toma passe, toma aguinha fluidificada, assiste palestra. Esse aí, essas pessoas aí, elas são chamadas de simpatizantes, que não é o que a gente está pretendendo, a gente pretende incentivar as pessoas a estudarem, a dizer, eu sou espírita porque eu conheço a doutrina que nos foi deixada pelos espíritos através do nosso querido Allan Kardec. E mais uma vez vamos falar sobre isso, né? Sobre essa importância. Esse não é o primeiro vídeo que eu faço falando sobre isso, não é a primeira vez que eu me reúno com alguns grupos, como eu fiz dessa vez, e a gente vai começar aí a dar o pontapé inicial para esse trabalho. É um trabalho longo, perdão. Talvez em 2 ou 3 vezes, no máximo, a gente vai fazer esse trabalho. Eu fiz um apanhado de diversos sites, de diversos comentários, e eu vou citando conforme eu for falando, eu vou citando, mas vai estar na descrição também, de onde foi que eu trouxe todo esse assunto para a gente comentar aqui agora, né? Nós vamos começar aqui por um texto que foi tirado lá do gabrielferreira.org.br, que também vai estar lá. Eu estou falando gabrielferreira.org.br, mas depois vai estar lá na descrição certinho lá como é que é. O Centro Espírita Gabriel Ferreira.org.br. Eu tirei um textozinho deles lá, muito bacana, que traz já, para a gente começar a iniciar esse papo, um trabalho muito legal. A educação bem compreendida é a chave para o progresso moral, disse-nos Allan Kardec. E quando vi isso, eu falei, não, aí está aí. É por aí que a gente vai começar.
Então a gente tem que ter uma educação mediúnica, né? Tem que ter um preparo, tem que estudar, tem que conhecer. E não simplesmente frequentar a casa espírita e achar que é espírita. Porque vai lá assistir palestra e tomar passe, e essas coisas, né? E vamos lá, o primeiro título que ele tem aqui no seu contexto chama-se Motivos para se estudar o Espiritismo direto das obras fundamentais. Vocês podem reparar que hoje em dia ninguém está falando mais obra básica, porque chegaram até que, enfim, chegaram à conclusão de que as obras de Kardec não são básicas, elas são fundamentais. Existe uma diferença, para mim, gigantesca entre base e fundamental. Depois dá uma olhadinha no Google, dá um Google aí, vê a diferença, vê lá no dicionário, né? Qual a diferença? E ele começa assim, vamos lá para não ficar muito longo cada pedaço desse. Estudar o Espiritismo é uma forma de abrir nossa visão sobre o conhecimento da nossa própria vida, bem como o que ocorre no mundo à nossa volta. Mas o ideal é que o estudo corra diretamente nas obras da codificação espírita. Também não estamos aqui, nem eu, nem ele, falando que as outras obras que chamamos de complementar, obras auxiliares, e cada um dá um nome aí que quiser, não sejam importantes. Claro que são importantes. Até as mesmas obras que é contra o Espiritismo, as obras que, né, marretam o Espiritismo, devem ser lidas. Kardec diz isso para a gente saber o que o contraditório, né? E tirarmos dali alguns exemplos também. Não que ela seja a primordial, mas é bom ter conhecimento sobre o que estão falando, né? Então, deve-se começar o estudo pelas obras fundamentais da codificação. Infelizmente, não é assim que acontece. Né? Não é assim que acontece. Aqui vai a minha crítica a respeito disso, porque não é assim que acontece. Pelo menos nos lugares onde eu passo, por onde eu vejo, por onde eu questiono, porque eu não venho aqui falar para vocês sem ter conhecimento, sem ter uma base, sem ter visto, ou você tem trocar ideia com outras pessoas, com outros amigos que fiz aí no longo desse tempo todo. Como é que é aí, como é que é acolá, não somente aqui no Rio de Janeiro, mas em outras cidades, em outros estados, como é que a coisa funciona. Nem sempre funciona dessa maneira de trazer o estudo conforme Kardec nos ensinou. E algumas pessoas falam, mas você está criticando? Estou criticando. É válido? É válido. Sim, é muito válido. Dá uma olhadinha no dicionário. Eu tenho aqui, se eu não me engano. Peraí. O que é crítica? Talvez as pessoas me chamem de crítico, mas não sabem nem o que quer dizer, como é que a gente interpreta essa palavra. Quer ver? Eu tenho aqui, ó. Lá tirado do dicionário. Crítica, atividade de examinar e avaliar minuciosamente uma produção artística ou produção literária ou científica. A gente analisa, vê, dá uma olhadinha minuciosamente e fala, é assim que está acontecendo. Isso é uma crítica. Aí que alguns chamam de crítica até construtiva.
Porque a gente não estou aqui falando que a casa é ruim, estou criticando que a casa não faz. Isso é um alerta. Alguns não aceitam, tudo bem, vou fazer o quê? Mas que eu vou continuar dizendo que isso acontece, acontece. Nos dias de hoje. E continuamos aqui. É que sejam feitos estudos em grupo que se estimule a reflexão e o debate de ideias. Para você poder fazer o que a gente vai repetir várias vezes aqui dentro, a interpretação do texto, da pergunta que é feita por Kardec aos Espíritos, em todas as suas obras. Eu vou falar aqui das 5 obras, né? A gente tem que estudar minuciosamente. Para vocês terem uma ideia, eu já falei isso aqui por diversas vezes e vou repetir quantas vezes necessária for, que não se tem como fazer um estudo corrido. Tem casas espíritas que eu conheço, que eu frequentei para ver. Frequentei e eu ia dar continuidade no estudo, mas da maneira que estava, eu parei e fui embora. Mas, no início do estudo, assim que começamos a fazer o estudo, e não estávamos começando a fazer pela indicação de Allan Kardec. Allan Kardec diz que a gente deve começar pelo livro que é o Espiritismo. Ele dá a sugestão, ele não diz que é obrigado, mas ele dá a sugestão. Mas nós estávamos começando pelo livro que é o Espiritismo. E a pessoa que iria nos dirigir ali naquele trabalho, já de início, ela já falou, olha, nós temos que terminar esse livro no final do ano. Isso era janeiro. Então já estipulou um prazo para mim terminar o livro. Eu já não gostei. Aí começou, ela falava, lia, e sabe, quando a gente ia fazer a nossa interpretação, vamos, não mas vamos correr um pouquinho, senão não vai dar tempo. Gente, peraí, pelo amor de Deus, não é assim. Aonde eu faço hoje, esse estudo, ele é por 1 hora. E a gente tenta ali levar 1 hora, exatamente. Poderia ser até levar um pouquinho a mais. A FEB recomenda, e eu li isso no Google, ou alguém da FEB conversando com ele me falou que é recomendável que seja de 1 hora e 30 minutos para ter um bom resultado, um bom desempenho. E não interessa se vai ler muito ou vai ler pouco. E como eu estava dizendo, aonde eu estudo hoje, por muitas vezes, nessa 1 hora, a gente fica em 1 ou 2 perguntas. E como é que eu vou fazer essas 1000 e poucas em 1 ano? Não tem como. Eu não vou tirar toda a essência que eu posso extrair dali, daquela pergunta, fazendo a coisa corrida. Né? Não dá. Não dá, infelizmente não dá. E olha que essa é a 4ª ou 5ª vez que eu estou fazendo esse tipo de trabalho, estudando desta forma. E por incrível que pareça, todo mundo sabe, todo mundo já falou, já ouviu falar. Cada vez que a gente lê, a gente tem uma interpretação diferente, porque a gente vai evoluindo na nossa interpretação, né? E ele diz aqui agora, um outro subtítulo, por que vale a pena estudar o Espiritismo? O Espiritismo é uma doutrina filosófica que surgiu a partir da pesquisa do professor francês Allan Kardec, ou seja, Hippolyte Léon Denis Rivail, no século XIX. Desde então tem sido estudado
e seguido por milhões de pessoas em todo o mundo. Estudar o Espiritismo é importante por várias razões, incluindo a compreensão da vida e da morte, o desenvolvimento espiritual e moral, bem como a busca por uma vida mais equilibrada, feliz, para o nosso engrandecimento. Estudar o Espiritismo, outro subtítulo. Estudar o Espiritismo ajuda a valorizar o desenvolvimento espiritual. O outro motivo por estudo doutrinário é que o Espiritismo valoriza o desenvolvimento espiritual dos indivíduos. A doutrina nos incentiva ao autoconhecimento e à autossuperação. E a prática de valores como a caridade, a solidariedade e o amor ao próximo. É assim que é feito o trabalho. No subtítulo 3, ele dá como: tenha uma existência mais equilibrada. A doutrina espírita oferece ferramentas valiosas para a busca de uma vida mais equilibrada e feliz. De fato, ela nos ensina muita coisa. É só estudar com afinco, seriedade e responsabilidade e, se possível, direto, sem interrupção. É claro que de vez em quando, por exemplo, que é o caso agora, eu estou viajando, eu não fui à aula passada, do estudo passado, não irei no próximo, porque eu estarei voltando para a minha casa, mas eu tenho que dar continuidade. O correto é dar continuidade, é estar estudando corretamente e direto, sem falhas. É claro, de vez em quando a gente sai, tira umas férias, vai viajar com a família, a gente não pode estar também somente preso, né, ali. A gente tem que dar assistência à nossa família também. Se for o caso, tirei aí 2 semanas para a gente fazer isso aí. Não passei, conheci as outras coisas, então eu faltei. Mas não estou deixando de fazer o meu trabalho. Ainda mais que a gente posta isso num grupo, o que foi estudado. Eu não estava lá, mas eu li o que os nossos irmãos estudaram naquele dia. E é assim, eu estou dando continuidade ao trabalho. Eu não estava lá, mas dei continuidade ao trabalho. Eis uma razão para estudar o Espiritismo, que incentiva o desenvolvimento de habilidades e atitudes positivas, entre elas a empatia, a gratidão e a resiliência. Verdade, não tem outra coisa. Dentro do subtítulo, para conhecer a doutrina, é preciso conhecer a codificação espírita de Allan Kardec. Você só vai conhecer a doutrina espírita através do estudo da codificação. Jorge, as outras obras? As outras obras, são outras. Mas a base é essa. Não tem como. Eu sou fã número 1 de André Luiz. Número 2. Fã número 1 devia ser a mãe dele. Eu gosto do trabalho que André nos deixou através do Chico. Mas não é mais importante do que as obras de Kardec. Ela veio complementar, ela veio trazer alguma coisa mais nova que complementar essa. Mas para me entender a dele, eu tenho que conhecer essa aqui primeiro. Eu tenho que conhecer o que os espíritos falaram para mim primeiro, para depois conhecer dele. Senão eu não vou entender nada da dele, que é muito importante. As obras de Emmanuel e outros espíritos. Não tem aqui como ficar falando de todos eles, não vou acabar esquecendo alguns.
que nos trazem boas informações. Mas para mim entender essas outras obras, eu tenho que conhecer primeiro essa. As obras fundamentais de Allan Kardec. Pode ser que eu estude até paralelo. Estudo um livro, leio outro, vou estudando um, estudando outro. Mas eu tenho que conhecer essa aqui. Eu tenho que ter passado pela base. E a base maior desse estudo aqui é o Livro dos Espíritos. Que se você também não estudar muito bem, você não vai compreender. O resto das obras, o Livro dos Médiuns, o Evangelho e por aí vai. Se você não conhecer a base, que é o Livro dos Espíritos, você não vai entender. E tão poucas outras que vieram depois. Correto? E diz ele aqui, Kardec até recomenda, deixa eu ver se eu tenho aqui, já vou até ultrapassar aqui o que eu tinha programado. Ele recomenda, ele não diz que é obrigado, mas ele recomenda, até que se leia dentro daquilo que ele foi trazendo para a gente. Ele não trouxe primeiro o Evangelho, ele trouxe primeiro o Livro dos Espíritos. E depois veio o Livro dos Médiuns. E depois veio o Evangelho. E assim por diante. Então é nessa ordem que a gente tem que ir estudando, porque uma vai acrescendo na outra. E as outras quatro se baseiam na primeira, que é o Livro dos Espíritos. Tudo que tem lá foi tirado primeiro. Você pode ver que tem um tópico aqui dentro do Livro dos Espíritos. É só procurar. É só interpretar. E ele aconselha que seja feito assim, o que é o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu, o Inferno e a Gênese. E depois nós temos obra póstuma, né? Para ler também, que é muito importante. E a que eu mais amo, as revistas espíritas. Sensacional. Essa você pode ir lendo paralelo. São contos que Kardec botava lá numa revista mensal dos trabalhos que eram feitos lá por ele. E nos trazem ali contextos sensacionais. Nos trazem conhecimentos para crescermos aquilo que a gente está estudando. Dúvidas que muitas vezes a gente não consegue de imediato tirar dali, às vezes com um texto daquele lá da Revista Espírita, a gente é mesmo aqui, ó, que está dizendo isso, agora eu estou entendendo aquilo lá. Revista Espírita é importantíssimo. Infelizmente, lá vai outra crítica, não se vê casa espírita quase nenhuma, se tem eu não conheço, pelo menos na minha cidade, que tenha um dia, que seja um dia no mês para se estudar a Revista do Espírito. Não tem. Se tem, está bem guardado e ninguém... E eu já procurei, já liguei para vários locais, já perguntei a várias pessoas, não encontra um local que tenha, pelo menos um dia nos 30 dias do mês, um dia para se estudar a Revista do Espírito. Não tem. É como se ela nunca tivesse existido. São livros, são 12 livros, mais ou menos dessa grossura. Que tem gente que pensa que é uma revista comum, porque o nome é Revista Espírita, mas naquela época era, agora se juntou, ficou uns livros. São 12. Tem gente que não conhece e diz assim, eu sou espírita, e não conhece.
Então vamos lá, para conhecer a doutrina, é preciso conhecer a codificação espírita de Allan Kardec. A obra de Allan Kardec, cujo verdadeiro nome é Hippolyte Léon Denis Rivail, é fundamental para aqueles que se interessam, repito, pelo Espiritismo e a sua filosofia, e desejam conhecer os seus princípios básicos. Pessoa que se interessa de fato. Porque eu já falei no início, vou falar aqui agora e talvez repita aí algumas outras vezes. Ir ao centro não quer dizer que você seja espírita. E ao centro assistir palestra, tomar passe. Você não vem dizer para mim, eu sou espírita. Não, você é um simpatizante. É um frequentador da casa espírita. E por muitas das vezes é aquele que a gente colocou apelido de, eu não sei, dão essa. Dizem que foi André Luiz que falou, né? Eu não sei se é verdade ou não pesquisei e não vem ao caso também eu ficar fuçando essas coisas, mas são os famosos papa-passes, que só vão à casa espírita para tomar passe. Para isso eles têm tempo. Eu já relatei uma vez para vocês e relato de novo, que eu gosto de mostrar as coisas como é que elas são, como é que elas ocorrem em outros locais. E às vezes você fica preso só no local, e hoje a gente tem tanto meio de pegar as coisas através aí da internet, quando bem usada, né? Teve uma casa que eu deixei de frequentar porque eu fui contra esse negócio. Eu, no final dos trabalhos que eu dirigia, eu fazia minha prece, fazia minha oração de agradecimento. Antes, porém, a gente fazia o passe. Era passe coletivo. Tem uma casa aqui no Rio de Janeiro, que eu não vou citar o nome, que o dirigente ele fala assim: vamos fazer a nossa oração. E fica todo mundo em silêncio, cada um fazendo a sua. Ele dá alguns minutos ali, as pessoas, ele explica antes, e dá alguns minutos para cada um fazer a sua própria oração íntima. Porque a visão dele até que é interessante, não sei se é válido ou não, eu acho válido. Ele, quando começa a falar, a tirar de dentro dele a prece, não a prece feita todo mundo acompanha, porque já sabe de cor, prece de Cáritas, por exemplo, né? Se eu começar a falar ela aqui, todo mundo que tiver ali que conhecer vai falando ela, vai repetindo ela junto comigo. Mas quando eu faço a minha, eu uso as minhas palavras, o que está saindo de dentro de mim. Você não me acompanha, porque você está fazendo a sua. Porque você não sabe o que eu vou dizer. Então ele fala assim: vamos fazer a nossa prece e silencia-se. E após alguns minutos ele retorna. E aí vem a oração final, a oração de agradecimento, vem os avisos e por aí vai, como todo mundo sabe que acontece no final de cada sessão. E eu achei isso interessante. Falei, legal, cada um faz ali, né, seu minutinho de silêncio, faz a sua oração, faz o seu pedido, se concentra naquilo que ele precisa, que quer para ele ou para outrem, para alguma pessoa que de repente não pode estar indo à casa espírita por problemas, está doente, está acamado, às vezes está de plantão no seu trabalho. E aí é válido, né? Legal, é interessante, eu achei essa ideia interessante, mas cada um faz do seu jeito. Como tem locais que as pessoas
fazem aquelas preces enormes, quilométricas. Eu me lembro que eu vi, há muito tempo atrás, eu vi o Divaldo falando que ele estava numa casa espírita e depois de encerrar lá a palestra dele, a dirigente da casa foi fazer o encerramento dos trabalhos e foi fazer a oração. O Divaldo disse que a oração era tão grande que ele começou a fazer uma oração pedindo aos espíritos superiores que ajudassem a ela a encerrar, porque a oração dela estava virando uma palestra. De tanta coisa que ela falava. Né? E tem gente que tem, eu respeito. Leve lá o tempo que quiser levar. Eu respeito. Às vezes até sono, mas vou fazer o quê? Eu respeito, a gente tem que respeitar. É assim que a casa funciona. A pessoa pede para ela, para o amigo, para o vizinho, porque está internado, porque está caído na rua, porque está não sei o quê, que está assim assado, porque houve a tempestade não sei aonde, caiu lá o prédio de não sei o que lá, olha por aquelas pessoas, pelos homens, pelas mulheres, pelas crianças. E se eu falar com Deus do fundo do meu coração assim, Senhor, querido Pai, abençoe a toda a humanidade, a todo aquele que nesse instante está em sofrimento. Agradeço ao Senhor, Pai. Eu fiz a mesma coisa. Só não citei local, nome, o que houve, o que não houve. Eu pedi ele por todo mundo. Foi rápido. Porque muita gente, às vezes, não se toca. Eu sei que eu estou fugindo do assunto, gente, mas me permitam, então, falar sobre isso, que eu acho importante. Às vezes as pessoas não se tocam. Tem muitas pessoas que estão ali na casa espírita que às vezes moram muito distante dali, mas aquela é a única opção que ela tem. Então, à noite, é perigoso, principalmente hoje na minha cidade. É perigoso. Então, quanto mais rápido e quanto mais cedo você terminar, melhor. Você tem que saber fazer as coisas, tirar de dentro de você o que há de melhor, de carinho, de amor, de afeto, de sinceridade. Não precisa se estender demais. Precisa de ser muito corrido também, mas vamos moderar para as pessoas. Algumas têm condição própria, vão com a sua condição própria. Os que não têm, que depende de condição, aí vai chegar em casa muito tarde. Aí daqui a pouco, não vou lá mais não, é muito longe, acaba muito tarde. Quando chega no final lá, o cara leva uma hora também fazendo prece, falando sobre tudo que tem que fazer, que a casa quer. Vamos despertar um pouco para isso, gente. Vamos botar mais sentimento dentro da gente, trazer, através de pequenas palavras, o amor, o carinho para todo mundo e ser compreensível. E ter bom senso, né? Também. Outro parágrafo aqui do lado do nosso trabalho, para a gente poder encerrar. Eu vou fazer esse trabalho, e não, agora eu já nem sei se vai ser em 2 ou 3, talvez 3 vezes, ou se tiver 4, a gente faz 4. Mas que a gente explique bastante coisa e cada vez que for surgindo uma ideia, alguma coisa para a gente complementar, a gente complementa e faz aí, põe no meio também da história. Do tipo 35 minutos, 40 minutos no máximo, cada um, senão vai ficar muito, muito longo, muito curtinho também não. E essa é a primeira gravação que a gente está fazendo e elas vão ser colocadas em sequência. Depois de tudo pronto, é que nós vamos postar esse trabalho, né? A gente vai marcar aí. Vamos ver se
4 vezes. Mas essa segunda termina na quinta. Cada dia posta um pedacinho. E vai ficar gravado, vai ficar no canal. Você pode assistir a hora que você quiser lá. Da maneira que você quiser também, né? E aqui no finalzinho ele bota assim: você pode estudar o Espiritismo diretamente nas obras fundamentais. Como vimos, estudar o Espiritismo é importante, porque fornece uma visão profunda sobre a vida e a morte. Incentiva o desenvolvimento espiritual e moral, que é o importante, é o mais importante. Além do mais, oferece ferramentas que colaboram para vivermos de forma mais harmoniosa e plena. Assim sendo, é uma jornada valiosa e enriquecedora para aqueles que desejam expandir seus horizontes e alcançar o potencial máximo. Mas onde estudar o Espiritismo diretamente? Na fonte, ou seja, nas obras da codificação espírita, deixadas pelo nosso codificador, Allan Kardec. E é assim que tem que ser, meus queridos irmãos. É assim que tem que ser. Temos que estudar os outros livros? Temos, podemos, devemos, é bom, mas aqui, nas obras de Kardec primeiro. Depois a gente vai ver o resto, né? Que vai a crescer, com certeza. Nós temos aí obras maravilhosas de Emmanuel, de André Luiz, de vários espíritos. Boas, excelentes obras. E não se esqueçam também, a Revista Espírita, que também vai nos ajudar bastante. Ok? Queridos irmãos, queridas irmãs, não vou tomar o tempo de vocês, até porque eu também estou de férias, né? E vou aproveitar agora a parte da tarde para almoçar com a família. Ok? Que Deus abençoe todos vocês. Esse foi o primeiro vídeo da série A Importância de se Estudar o Espiritismo. Espero que vocês tenham gostado e acompanhem a sequência. Esse é o primeiro. Vai vir sempre escrito lá, parte 1, parte 2, parte 3 e por aí em diante. Quantas forem necessárias a gente vai fazer, ok? Fiquem com Deus. Um abraço enorme a todos, um beijo no seu coração. E não se esqueçam, Espiritismo sem estudo, Espiritismo sem Kardec é Espiritismo sem qualidade. Fui! Um beijo enorme. Tchau, tchau.